Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegioCast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Pessoal, como sempre, né, aquele avisozinho assim de início, né, Sandro, que a gente fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. A gente está sempre, né, publicando vídeos informativos, né, sobre a Regis, sobre o seu plano. Então ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade nossa também. E se tiver dúvidas, questionamentos, deixa aqui nos comentários pra gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre os números de abril, né? Inclusive já estão disponibilizados no nosso site, lá no informativo Regis de Números. E também você recebeu no seu e-mail também, individualizado, né, sobre o seu plano. Se você não recebeu, quer dizer que você não está com o cadastro atualizado. Então atualiza o cadastro para a gente que você vai estar recebendo também. Bom, Sandro, vamos falar do cenário? Vamos lá? Conta pra gente como é que foi o mês de abril aí. Sim, os planos, novidades, coisa boa? Só coisa boa, né? Maravilha. Vamos dizer que 100% dos nossos planos bateram meta, né? Maravilha. Bateram nos seus objetivos de rentabilidade, né? Isso foi muito bom, né? Nós estamos, já tínhamos dado essa boa notícia para os participantes no primeiro trimestre, né? Quando fechamos o primeiro trimestre. Sim, porque o último RegioCast foi só uma maravilha. Exatamente. Falou que até trazer champanhe na próxima, vamos misturar aí também. É verdade, vou ver se eu cumpro essa promessa. Bom, no caso de abril, nós mantivemos a trajetória, mas assim, de uma maneira geral, o que nós podemos observar no mês de abril? Nós tivemos uma inflação um pouco menor em relação ao mês anterior, né, de 0,61, né, o que trouxe a inflação do acumulado dos últimos 12 meses para 4,18. Ou seja, a inflação ficou no mês de abril novamente abaixo do teto do que está estabelecido no Conselho Monetário Nacional, que é uma inflação de 4,75. Né? Isso é muito positivo, né? Isso mostra que digamos, as ações de política monetária estão produzindo seus efeitos, né? Só para relembrar, né, quem já assistiu os outros RegioCast, nós já comentamos isso, nós tivemos um período inflacionário muito forte no primeiro trimestre do ano passado, né, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, né, então houve uma elevação muito forte no primeiro trimestre e agora nós começamos a ver esse movimento de arrefecimento. Né. A taxa Selic, né, na reunião de maio, o Banco Central manteve em 13,75%, de abril, de 13,75%, né? A Bolsa de Valores de São Paulo ela subiu 2,50%, né? Apesar de que no acumulado do ano ainda está operando negativo, mas teve um movimento positivo de 2,50%. O dólar caiu no mês de abril, né? Ele teve uma queda de 1,57%. As reservas internacionais do Brasil subiram em virtude desses movimentos todos, tá? Com essa combinação de taxa de juros alta e inflação controlada, nós tivemos aí um ingresso de reservas para o Brasil de um crescimento de 1,33%. O resultado primário, como já era previsto, está numa fase declinante, ele ainda está operando positivo, mas todo mundo já sabe que ele vai fechar o ano no negativo em virtude do aumento de gastos públicos no ano de 2023, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de março, né, ainda não tem os resultados de abril, mas o mês de março fechou em 57,2% do PIB. É um patamar, digamos assim, digamos assim, em linha com a economia do tamanho do Brasil, né, com a renda per capita, considerando que é um país ainda em fase de desenvolvimento. Com relação ao relatório Focus, né, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a projeção de inflação para os próximos meses, né, mês de maio, que é uma inflação menor que de abril, está se projetando uma inflação de 0,43%, né? Uma inflação de junho de 0,34% e para julho 0,36%, o que mostra uma trajetória declinante nos próximos 3 meses. No entanto, Geise e participantes, o que está acontecendo? As expectativas de inflação para o final do ano ainda estão num patamar muito elevado. O mercado, por exemplo, está precificando em algo em torno de 5,8%, né? O que é uma inflação, como já dissemos, acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, cujo teto é 4,75%. Isso pode fazer com que o Banco Central demore um pouco mais no movimento de queda da taxa de juros. O mercado está estimando queda, está estimando uma queda. A inflação, aliás, a Selic deve fechar o ano em torno de 12,50%, mas é uma queda talvez um pouco mais suave, digamos Sutil, assim, né? mais gradativa, exatamente, e só a partir do segundo semestre, né, por conta exatamente dessas expectativas de inflação que estão sendo declaradas. O dólar está com uma perspectiva
de fechar o ano em torno de 5,15, né, um pouco acima do que está hoje, né, em termos de cotação. O resultado primário, né, a expectativa é que nós iremos fechar o ano com um déficit de 1% do PIB, e a dívida líquida do setor público, que hoje está em 57%, deve fechar o ano em torno de 61%. Né? Isso já denota, isso por conta até do que nós temos uma incorporação dos juros no principal da dívida. Então, isso deve fazer com que a dívida líquida suba no final do ano, mas isso é o esperado pelo mercado. O que nós temos de novidade com relação ao mercado de títulos públicos é uma trajetória de queda, né? Em termos médios, os títulos públicos negociados no mercado estão com uma trajetória de queda. Isso tem beneficiado fortemente os nossos planos. Né? No mês de abril, da mesma forma que já havia acontecido em março, também continuou caindo nos principais vértices. Somente os vértices mais curtos tivemos um pequeno aumento, mas os vértices mais longos, a partir de 2028, todos eles tiveram queda. Isso foi muito positivo, refletiu positivamente no resultado dos planos. E isso é uma informação que você tem falado aqui no Resto. Exatamente. Né? É um cenário que eu entendo que está sendo mapeado, e da forma que vocês estão mapeando, então está acontecendo, o mercado está respondendo bem. Exatamente, essa é a questão, exatamente. A gente está operando com base num cenário, numa expectativa de cenário, e ele está se concretizando. E está sendo muito assertivo. Exatamente, que é muito bom. Está se refletindo positivamente nos resultados que nós estamos entregando para os nossos participantes. E a perspectiva para maio, tá, que deve permanecer. As taxas continuam caindo das NTNBs, as taxas médias das NTNBs estão caindo, e isso é positivo principalmente para os planos que têm muito papel marcado a mercado, né? Então isso deve refletir positivamente. Então a gente está bastante otimista, inclusive para o mês de maio também. Então continuem apostando aí nos nossos planos. Se você é participante da Regis, continue confiando que os resultados estão sendo entregues e cada vez melhores. Né? E um dado positivo também, tá, Geise? É a questão do comparativo, né? No comparativo com o mercado de previdência complementar. Tem uma empresa que nos assessora, né? Isso é super relevante. Isso, exatamente. Todos os planos bateram as medianas do mercado. Todos os nossos planos. Né? Exatamente. Essa consultoria, né, que presta serviço para a gente, ela classifica, né, os planos em três categorias. Planos com características de benefício definido, que é o caso do BD01. Planos com características de contribuição variável, que é o caso do CD03, e planos de contribuição definida, que são os demais planos. Plano Metrô, CD05, o Brasileirprev, são todos planos com características, o Regis Prévio, todos com características de CD. Então, eles fazem essa categorização. Né? E aí, também, nesses resultados, nós estamos também acima de todos, a mediana de todas as rentabilidades, considerando aí 369 planos que são, digamos, acompanhados por essa consultoria financeira. É uma referência muito boa. Exatamente. Exatamente. Estamos no caminho certo e entregando bons resultados para os nossos participantes. E, Sandro, só para a gente poder fechar essa parte do cenário, você acha que essa visão que vocês estão tendo de cenário está sendo bem assertiva? Você acha que até o final do ano o cenário vai melhorando? Essa é a tendência, né? A partir do momento em que já houve a aprovação do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, né? Então a tendência é que, com as regras postas do fiscal sendo postas, enfim, e o governo efetivamente respeitando aquilo que ele está se propondo a respeitar, né, a realizar no âmbito fiscal, é que isso efetivamente tenha reflexos na política monetária. Então, isso é uma coisa encadeada na outra. Né? Então, se o fiscal for bem, a política monetária começa a produzir também efeitos em termos inflacionários, e aí com isso... E nós estamos exatamente trabalhando em cima desse cenário, né? Que o arcabouço fiscal, muita gente pode falar, não, o arcabouço fiscal é bom, é ruim, enfim. É o arcabouço que está sendo aprovado no Congresso. Alguns falam que são bons, digamos assim, é um bom arcabouço fiscal, outros falam que não. Eu acho que na média, exatamente, o importante é que está sendo colocada uma regra que o governo se predispõe a seguir. Né? Se é uma regra que ele se predispõe a seguir e onde a despesa vai ter um limite de crescimento, isso faz com que haja uma previsibilidade, pelo menos é o que se espera, né? Que haja uma previsibilidade do fiscal, e havendo essa previsibilidade do fiscal, isso se reflita positivamente no monetário também. E aí, com isso, a gente podemos verificar movimentos de queda de taxa de juros, né? E essa queda de taxa de juros pode ser muito benéfica para os nossos planos
de benefícios. Então estamos aí com expectativas muito boas aí, né? Exatamente. Coisa boa. Esperar que esse cenário todo se confirme. Bom demais. Bom, agora que a gente falou, né, um pouquinho sobre o cenário, a gente vai manter o mesmo formato que a gente tem feito aqui do RegioScatch. Então, se você quer saber mais um pouquinho agora sobre o seu plano, o Sandro já deu spoiler que todos bateram meta, mas você quer saber como que foi o resultado, continua aqui com a gente. É isso aí. Aos participantes CD Metrô, nossos metroviários, vamos falar um pouquinho, né, Sandro, sobre como é que foi o plano CD Metrô em abril, até porque a gente tá bem bombado lá no metrô, tá? A Regi passou aí o mês todo de maio, fez 2 semanas de ações muitas aí. Adesões, muitas né? adesões, isso é muito bom. Então, o pessoal tá bem antenado, vamos continuar assim. Tá acreditando, exatamente. E para continuar fazendo adesão, tem notícia boa, né, Sandro? Com certeza. Fala pra gente. Exatamente, né? O plano CD Metrô também está com um resultado formidável, né? Olha, e esse é um plano que, assim, eu já me atrevo também a dizer que daqui a pouco vai bater os 100 milhões aí de patrimônio, ele já está com 93 milhões de patrimônio, né? Então, assim... Vamos trazer participantes, exatamente, então, assim, exatamente, vamos bater, vamos atravessar aí esse marco, né, de 100 milhões aí ainda este ano dentro do plano CD Metrô, né? E também, obviamente, não só as contribuições, né, tem feito o plano CD Metrô ficar robusto, né, em termos de rentabilidade, de volume de recursos, né, como também a rentabilidade, né? Nós performamos no mês de abril 1,83 no mês, né? Isso equivale a 206% do referencial IPCA mais 4. Né? Então, assim, show de bola. No ano está com 131% de desempenho em relação ao referencial de IPCA mais 4. E é um cenário muito bom, né, Sandro? Sim. Metrô, até porque se for acompanhar o desempenho do plano ano passado, a gente teve um ano nada bom para o plano CD Metrô. O plano, né, digamos, sofreu bastante. Ele sofreu principalmente pela marcação ao mercado, né? Exato. Então, e esse ano você vê que o cenário financeiro muda e mudou favoravelmente e vocês estão aproveitando isso para então o plano está deslanchando. Estamos operando de acordo com o cenário. Como o cenário está muito voltado para a renda fixa, né? Então hoje quase 94% da carteira do plano do Metrô está em renda fixa, em ativos de renda fixa. E nós estamos aproveitando isso, né? E aí alocando em título público federal, aproveitando essas taxas altas, né, dos títulos públicos federais. Dando bons retornos. Exatamente, dando bons retornos, né? Então, tanto é que a taxa média está em 5,32%, né? Mesmo considerando que a carteira, 65% da carteira do Metrô é marcada a mercado. Então, que sofre as oscilações do mercado, né? Mas essas oscilações que foram muito ruins para a gente no ano passado, este ano estão sendo extremamente favoráveis, né? E aí nós estamos operando exatamente com esse cenário. Tanto é que o plano, nos últimos 12 meses, também tem uma rentabilidade superior a IPCA mais 4, né? Enquanto que IPCA mais 4 em 12 meses está dando 8,34%, né? No caso do plano Metrô, deu 8,84%, né? Ou seja, 106%. Então, mesmo considerando curtíssimo prazo, no mês de abril, considerando o ano, né, o quadrimestre, né, e considerando o horizonte de 12 meses, acumulado 12 meses, o plano Metrô também tem performado acima do referencial IPCA mais 4. Então, nós estamos extremamente satisfeitos. É um plano onde a renda fixa, obviamente, puxou essa rentabilidade, mas a renda variável também ajudou também no plano Metrô. No empréstimo também ajudou também a dar um up no resultado também. Isso é importante também, o pessoal do Metrô, né, só lembrando, ele pode tomar empréstimo. Nós aumentamos, né? Fizemos um ajuste na taxa e nos limites das alocações. Então, se você tem interesse, por exemplo, pegar um empréstimo no seu plano, vai lá no seu RH, pega o valor da sua margem consignada e manda aqui para a gente poder calcular a possibilidade de você pegar um empréstimo dentro do seu próprio plano. E a taxa está boa, né? E a taxa está boa, comparativamente, por exemplo, ao que é praticado para o mercado bancário, né? E ela está muito competitiva, né? Então, temos vários participantes aí que estão pegando dinheiro emprestado no plano de previdência ao invés de pegar no setor bancário, né? Então, fica a dica aí para as pessoas, no caso do Metrô, para aproveitar essa oportunidade, né? Então, nós estamos muito satisfeitos. A perspectiva é que o plano realmente continue dando resultados acima do referencial, IPCA mais 4. A perspectiva para o mês de maio também é tão positiva como foi no mês de abril, então a gente deve fechar aí mais
3 meses seguidos aí, né? Você tá dando spoiler? No próximo mês, aí. olha só! Exatamente. Então nós estamos bem otimistas aí com o resultado de maio também. Então a gente vai emplacar aí 3 meses seguidos aí de rentabilidade lá em cima. Oh, maravilha! É isso aí. Bom, Sandro, obrigada por ter contado nessas notícias maravilhosas do Plano CDB. Eu que agradeço. Né? Você que é participante, obrigada por estar aqui com a gente. Já tem spoilers, né, do mês de maio, então a gente espera vocês aí no próximo mês, né? Confira. Fica aí para você conferir no próximo. Para você não perder, ativa o sininho no seu YouTube, para você não perder nenhuma publicação, deixa seu like aqui no vídeo, dúvidas, comentários, sugestões aqui embaixo na parte de comentários e siga a gente nas redes sociais, né? Tanto o Facebook, LinkedIn, quanto o Instagram também, a gente está ativo, postando várias coisas lá também, então acompanha a gente lá. E a gente se vê mês que vem já com outro spoiler, né? Isso. Só que você vai ter que vir para conferir. Até mais, aí. tchau, tchau. Até logo.